Oi, gente, tudo bom? Eu sou o Daniel, mas todo mundo me chama de Bob. E, bem, há praticamente um mês eu fiz uma talkzinha sobre pointers, explicando como funcionam pointers em C. E praticamente a conclusão foi que C nos deixa mexer com memória e há várias razões em C para mexer com memória. Mas aí ficou a pergunta, né? Como exatamente lidar com essa memória uma vez que você tem controle sobre ela e o que você pode fazer com isso? E aí eu prometi no final da talk passada uma talk sobre gerenciamento de memória e um pouco mais sobre como memória funciona. E bem, estamos aqui hoje para falar disso. Primeiro, uma premissa para entender toda essa talk é entender que memória é um recurso. Memória é um recurso que o seu programa usa para guardar informações, seja quais forem, e guardar várias coisas, na verdade. Mas por memória ser um recurso, é algo que você pega e algo que você tem que devolver para o computador uma vez que você termina de usá-la, para que outros programas possam usá-la e para que todos os programas possam executar tarefas performaticamente, sem ter um programa egoísta que usa toda a memória do computador para si e ninguém mais consegue fazer nada. Então é praticamente só para deixar claro que memória é um recurso, não é algo que você tem de forma absoluta e algo com que você pode não tomar cuidado. Bem, para falar de memória, a primeira coisa que a gente falar é sobre um negócio chamado stack, que é praticamente em inglês literalmente uma pilha. Como que funciona uma pilha? É realmente pensar numa pilha física, por exemplo, empilhar livros, né? Como que isso funciona? Eu tenho um item, aí eu empilho outro item, ponho em cima dele, empilho outro item, ponho em cima dele e empilho mais um item e ponho em cima dele. Eu tenho a operação empilhar, em inglês a operação push, né? Eu coloco coisas, empilho coisas numa pilha. E daí eu tenho a operação pop, que é essencialmente... Opa, esse foi um push. E daí eu tenho um pop, que é essencialmente pegar o item que está mais em cima. Eu não posso pegar um item de baixo de uma pilha, senão a pilha desaba, né? Então eu tenho que pegar as coisas que estão em cima. E por aí vai. Stacks são uma estrutura de dados muito simples, porque é muito computacionalmente barato só empilhar itens e depois tirar o item do topo da pilha. E, enfim, tende a ser legal quando a gente consegue abstrair problemas usando pilhas, porque eles tendem a ser rápidos e simples de resolver. Um dos problemas que a gente consegue resolver com pilhas é como representar uma sequência de funções. Porque imagina que a gente tem uma função A, que chama uma função B, que chama uma função C, que chama uma função D. Se a gente tem a nossa função A e ela chama B, a gente pode colocar B numa pilha, que chama C, a gente pode colocar C nessa pilha e se C chama D, podemos colocar D nessa pilha. Ou seja, a gente consegue representar essa sequência de uma função chamando a outra numa pilha. E quando termina a execução de D, a gente volta para C, e daí quando termina a execução de C, a gente volta para B, quando termina a execução de B, a gente volta para A. É por isso que quando você tem crash no seu programa, o debugger, ou seja, o curl, vai te mostrar uma call stack. É literalmente isso, uma pilha de chamadas de que funções o seu programa está chamando. Enfim, é legal conseguir fazer isso porque você está abstraindo funções, que são coisas relativamente complexas, dentro de uma estrutura bem simples e fácil de realizar operações. E, bem, se a gente consegue fazer isso com funções, por que a gente não tenta representar também em pilhas os recursos usados por funções? Por exemplo, vamos assumir que isso aqui, esquece que isso aqui é JavaScript. Parece um JavaScript, mas não é. Vamos assumir que isso é uma linguagem na qual variáveis são inicializadas por padrão numa stack análoga de C. Depois isso vai fazer um pouco mais sentido. Sempre que eu inicializo uma variável, na função A, por exemplo, eu vou inicializar 4 bytes, digamos, para guardar um inteiro. E aí quando eu vou para B, eu inicializo esse recurso usado por B. Quando eu vou para C, eu inicializo esse recurso usado por C. E quando eu vou para D, eu inicializo esse recurso usado por D. Aí quando termina a execução de D, a D sai da pilha de funções e, portanto, eu posso tirar dessa pilha também todos os recursos usados por D.
Então, puta, representando uso de memória de determinadas funções numa pilha é um jeito muito simples de abstrair uso de recursos e daí é um jeito muito fácil também, tipo, quando acaba uma função, eu posso só pegar todos os recursos que essa função estava usando, desempilho eles e devolvo eles para o sistema operacional. Gerenciar a memória pensando em pilhas é uma coisa muito fácil, muito rápida e muito simples. Só que, bem, aí a gente começa a ter alguns problemas, né? Basta fazer uma mudança simples nesse paradigma que a gente já cai em por que não dá para resolver tudo com stacks, falando de memória. Imagina que A chama A chama B chama C chama D, e essa função D está transformando Z em W. Então agora, esse recurso aqui virou W. E W é um recurso da função D. Aí quando acaba a execução de D, esse recurso vai embora e Z está se referindo a W. Só que W não é mais um recurso, então um recurso que está salvo. Então o programa dá um crash, porque esse recurso não existe mais. Quando a gente sai do espaço de execução de D, essa variável deixou de existir e a gente não consegue usar mais ela. A gente tenta usar ela, a gente tem um crash. Então já dá para ver que com uma coisa super simples como isso aqui, você já não consegue usar stack. Então qual que é a solução? Assim, antes desse problema tem outro problema, né? Que como que a gente consegue resolver o problema de memória usando a stack? A gente precisa meio que pedir quando uma função vai ser executada, o compilador vê essa função e meio que descobre estaticamente todos os recursos que essa função vai usar. E aí ele diz para o sistema operacional, puta, quando essa função for chamada, eu vou precisar de X bytes de memória. Só que daí eu necessito que, dentro dessa função, a gente tenha uma quantidade fixa de bytes que vão ter que ser alocados. Então eu não consigo, por exemplo, criar arrays dinâmicos, porque arrays dinâmicos precisam de uma quantidade dinâmica de bytes. E daí o compilador não vai conseguir simplesmente pedir para o sistema operacional me dar esse pedaço de memória, porque ele não vai saber exatamente quanta memória eu preciso. Então, enfim, pensando memória somente com stack, também eu não consigo ter arrays dinâmicos, são uma coisa super básica para se ter em programação. E agora, né, o que a gente faz? A gente tem dois problemas fundamentais, um problema de referências e um problema de lidar com variáveis de tamanho dinâmico. Como que a gente resolve isso? Aí meio que inventaram um negócio chamado heap, que é praticamente um blocão de memória que o sistema operacional tem disponível para te dar, e você requisita isso usando uma função chamada malloc. Quando o seu programa chama malloc, você está pedindo, sistema operacional, me dá um pedaço desse blocão de memória, de, por exemplo, 1 KB, para eu fazer o que eu quiser com ele. Aí eu tenho ele ad eterno e eu consigo fazer o que eu quiser com ele, inclusive alocar tamanho dinâmico de coisas. Agora, quais são os problemas da heap? É mais lenta que a stack, porque a stack é uma estrutura muito simples. Eu coloco coisas em cima, tiro coisas do topo. Então, as operações são muito rápidas. Na heap, eu preciso ter um software complexo chamado allocator para fazer muita otimização, para pegar a memória desse bloco de memória e sempre estar mapeando memória a um pedaço daquele blocão. E isso é uma operação relativamente complexa, então tende a ser mais lento usar heap do que a stack. Segundo, é impossível determinar com certeza quando que eu não preciso mais de um recurso que eu tirei desse blocão. Então, o programador precisa manualmente devolver esses recursos. No caso de C, usando uma função chamada free. E, bem, devolução manual leva a erros, como memory leaks e projetos se tornando difíceis de se manterem. Então, enfim, tende a ser problemático usar a heap. Só para mostrar aqui também um exemplo de complexidade de código, se no mundo mágico eu conseguisse fazer arrays dinâmicos com a stack, a sintaxe em C seria essa. Só que esse código nunca iria funcionar, porque eu não consigo alocar dinamicamente na stack. O código que usa heap é assim, relativamente mais complexo, mas funciona. Mas aí já dá para perceber que você tem que dar aqui um malloc, dar um free e lidar com um pouco mais de complexidade. Mas enfim, C parou por aí. C falou, não, o programador de C sabe o que está fazendo, ele consegue lidar com essa devolução manual, ele lidar com esses recursos manualmente, então caguei. Vamos parar aqui e vocês que se virem.
E só que isso não parou em C, né? Porque muitas linguagens foram baseadas em C, então esse paradigma ficou em muitas outras linguagens. Objective-C até 2012, objetos tinham que ser alocados com alloc, retain, release e copy, que praticamente usavam o mesmo paradigma de alocar e liberar recursos. Pointers em C++ usam new e delete, que é praticamente malloc e free com outra sintaxe. E também tem alguns pontos que você não consegue fugir desse tipo de paradigma. Mesmo a linguagem de alto nível como Python, quando você está lidando com file handlers, ainda é o tipo de recurso que você... Files são, por exemplo, o tipo de recurso que você tem que alocar e depois devolver, dando um close no file descriptor. Então, muitas vezes, as APIs para fazer esse tipo de alocar recurso e devolver recurso, mesmo coisas que não são memória, acabaram sendo derivadas desse modelo. Mas o mundo foi para frente e programadores tentaram trazer soluções para esse problema da heap, de ser difícil de manter código e por aí vai. C++ fez um negócio chamado RAI, eu não sei se é assim que se pronuncia. RAI é praticamente uma sigla para Resource Acquisition is Initialization. Então, imagina que eu tenho uma classe em C++ chamada meu array dinâmico, e o que esse código está fazendo? Eu estou praticamente declarando um objeto, inicializando um objeto, ou seja, eu estou adquirindo esse recurso objeto no escopo da função main. E aí, automaticamente, ele vai chamar essa função aqui de cima, esse array igual a malloc n, que é o construtor do objeto. E quando esse objeto sai do escopo, a gente acaba chamando o destrutor do objeto, que dá um free. Então, esse código, por exemplo, eu estou criando um array dinâmico que usa recursos com malloc e com free, e ele consegue sem problema nenhum. Eu não preciso, o programador que usa essa API não precisa se preocupar com devolver um recurso, porque a linguagem vai fazer isso quando isso sai do escopo. Mas aí, isso é muito bom, né? Porque a gente consegue fazer wrappers e evitar que o usuário final de uma determinada API tenha que lidar com memória, com devolver memória manualmente para o sistema operacional. Só que tem um problema. Voltamos para o primeiro problema que eu mostrei da stack, que é a referências. E se eu quisesse me referir a esse objeto em outra função? Aí eu já teria que alocar esse objeto na heap e a gente cai exatamente no mesmo problema da heap em C. Ou seja, RAI consegue resolver esse problema em certo nível. Por exemplo, quando eu crio um vector na Standard Library C++, eu não preciso alocá-lo e dealocá-lo, ele faz isso automaticamente. Mas se eu tenho que passar esse vector por aí, eu já tenho que gerenciar a memória dele e garantir que ele não vai sair de escopo em nenhum ponto do meu programa. Então, praticamente, os programadores falaram, não, tem que ter um jeito melhor de resolver isso. E eles criaram um mecanismo chamado Garbage Collection, que é literalmente, em português, o coletor de lixo. O paradigma é praticamente, quando a gente usa recursos de memória, a gente vai e a gente para de usá-los, a gente meio que joga esses recursos no lixo, né? Porque, enfim, a gente já usou, não vai usar mais, esses recursos estão lá, tem que ser reciclados, enfim. O paradigma vai ter um software que vai, de alguma forma, pegar esse lixo e devolvê-lo para o sistema operacional para que ele volte a fazer coisas úteis com ele. Garbage Collection é uma coisa relativamente velha. Lisp, por exemplo, que é uma linguagem que surgiu antes de C, já tinha um mecanismo de Garbage Collection, e uma linguagem como Basic também. Só que o problema dele nesse passado bem remoto, e a razão de programadores terem optado por usar memória manualmente, embora já se tivesse Garbage Collection, é que Garbage Collection é um negócio muito lento. Porque no runtime, um programa tem que rodar meio que dentro do seu programa e descobrir quais são todos os recursos que não estão sendo mais usados e jogar eles fora. E em computador antigo, era muito comum que, por exemplo, o interpretador de BASIC falhasse completamente, desse um pânico, tela azul, por aí vai, porque o Garbage Collector estava demorando tempo demais para fazer as coisas. Mas praticamente Garbage Collection é isso, é um algoritmo que tenta evitar que recursos aqui tenham que ser manualmente liberados, automatiza a busca por recursos automatizados que não são mais usados, é feito em runtime, mas é muito lento. Mas conforme computadores foram evoluindo, passou a ser um troço que valia a pena, ter um código com menos bugs, embora fosse minimamente mais lento, conforme os computadores foram ficando mais rápidos.
E daí a gente começou a usar Garbage Collection cada vez mais. Tem vários jeitos de fazer Garbage Collection e vou falar um pouco sobre eles. O primeiro é um negócio chamado ARC, que se chama Contagem Automática de Referências. Aí, só para deixar claro também, essa linguagem não é JavaScript. Essa é uma linguagem hipotética em que todas as variáveis são inicializadas na heap e que dependem de ARC para liberar os recursos automaticamente. Então vamos lá, o que está acontecendo aqui se essa linguagem usasse ARC para gerenciar a memória? A gente, quando C é chamado, a gente está inicializando a variável Z. Então a gente tem um negócio, a gente vai contar referências para Z no código. Então vai ter meio que um contador de referências que vai ficar mantendo track de cada uma das variáveis do programa, de cada um dos recursos do programa. Então, aqui eu estou dando Z igual a 3. Então a referência para Z, o número de referências para Z no programa, quando C é chamado, é 1, porque Z foi alocado. Quando eu chamo D com Z como parâmetro, as referências de Z aumentam 1, porque eu mandei Z como parâmetro, então agora duas funções têm uma referência a Z. W é alocado, então a referência dele é 1, e eu setei Z para W, então agora o número de referências para W é 2, porque eu tenho referência para W do escopo da função e eu tenho referência para W dentro de Z. Quando D acaba, as referências para W diminuem 1, porque o escopo de W acabou, só que a gente não vai ter o problema da stack, porque Z não vai morrer. Por que Z não vai morrer? Porque W ainda tem uma referência, que é a de Z. Então não tem um crash no meu programa. E a referência de Z volta para 1, porque Z não é mais um parâmetro de D. E quando C acaba, Z é destruído, porque o escopo dele acaba, e dado que não tem mais Z, que era a nossa referência para W, W também vai para 0. E se a referência de tudo é 0, todos os recursos são dealocados e o final é feliz. O Garbage Collector sabe que sempre que o número de referências para um recurso é 0, ele pode ser devolvido para o sistema operacional. Então, manter referências é um bom modo de fazer Garbage Collection e identificar quando o recurso está sendo usado e não está mais sendo usado. Só que a ARC tem um problema, que são ciclos. Imagina que eu tenho aqui um objeto e uma key desse objeto é o próprio objeto. Então eu tenho uma referência para A, que é 1, porque A é alocado. A referência para A é 2, porque A.x se refere a A. E aí no final, a referência para A volta para 1, porque o escopo de A acaba. Mas a contagem de referências de A sempre vai ser 1. Porque o contador de referências não consegue dizer que esse A.x foi destruído. Ele acha que ainda tem uma referência aí. Então, o que a gente poderia fazer para resolver? Ou sempre setar A.x é igual a null no final do escopo, só que, isso é um saco, porque a gente está tendo o mesmo problema, mais uma vez, de ter que gerenciar a memória manualmente. Ou a gente encontra algum jeito de dizer na linguagem que isso aqui é uma referência fraca para A. E dizer explicitamente para o compilador que esse assignment não conta como não deve incrementar a contagem de referências. E aí tudo dá certo. Só que daí qual que é o problema? Mais uma vez o programador tem que se preocupar com o gerenciamento de memória. E todo o ponto de Garbage Collection era evitar isso. Então, vantagens de ARC. Para algoritmos de Garbage Collection é relativamente rápido, só que desvantagens. Precisa de uma garantia de atomicidade para evitar problemas com threading e a questão dos ciclos, que exige atenção do programador ao lidar com memória. ARC hoje, até onde vai meu conhecimento, é usado por Objective-C desde 2012 para lidar com memória, ou seja, quando você está programando apps para iPhone e tal, ARC faz coisas por você. Só que acho que nenhuma outra linguagem grande usa ARC para Garbage Collection. O que as linguagens usam é um modelo chamado Mark and Sweep. Vamos acompanhar aqui aquele mesmo código, só que agora, mas isso não é JavaScript, isso é uma linguagem hipotética em que todos os recursos são alocados na heap e a gente vai usar não ARC, mas Mark and Sweep para liberar os recursos com Garbage Collection. Mark and Sweep é praticamente, a gente tem um root dos recursos de um programa que meio que mantém track de todos os recursos que estão sendo usados e também as contextuações. Então, por exemplo, quando C é chamado, a gente cria uma árvore em que de root descende o contexto de C
e a variável z. Aí, quando a gente chama d, dentro de c sai o contexto de d e a variável w. Quando a gente assigna z para w, z aponta para w. Quando z acaba, essa setinha some e sempre vai ter um programa rodando analisando essa tree. E quando ele encontra algum item que não tem um parent, esse item é destruído. E aí o que acontece depois, quando C não é mais chamado? Olha, agora C não tem um parent, então tudo que tem C é destruído. E daí todos os recursos voltam de boas. E daí Mark and Sweep não tem o problema com ciclos, né? Porque a gente vai ter root, a gente vai ter o A, e o A.x vai descender de A nessa tree. Então, quando acaba o escopo de A, tudo é destruído. Então, eu não tenho que me preocupar com isso. Só que daí, problema de Mark and Sweep. É mais difícil de ser otimizado por usar uma estrutura de dados mais complexa do que só contar referências, que é adicionar um int e diminuir um int para cada variável. E tende a ser mais lento. Mas pela vantagem de o programador pode praticamente esquecer que ele tem que lidar com essa devolução de recursos, linguagens de mais alto nível tendem a utilizar isso bem de boas com um trade-off super aceitável. Então, vamos lá, só revisando modelos de memória que a gente viu, né? A gente tinha a stack, que praticamente consegue abstrair recursos numa pilha, só que tem algumas limitações, e para resolvê-las foi criada a heap. Só que a heap exige um esforço do programador para gerenciar os recursos manualmente. Então, para evitar que isso tenha que ser feito, gerando bugs, gerando overhead de tempo de programação, surgiu a alternativa de Garbage Collection, que usa o algoritmo de ARC ou Mark and Sweep, ou algumas outras otimizações que acho que não vale o detalhe de entrar aqui. Mas é praticamente isso que eu tinha a dizer. Muito obrigado, gente.